Tudo certo, professor? Tudo certo. A hora que você der ok aí, eu já faço o share screen. Ok. Então, eu vou fazer a sua apresentação aqui agora. Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindos novamente aqui para o segundo turno, né, das nossas apresentações do primeiro dia de evento. E agora a próxima palestra vai ser com o Dr. Reinaldo. As próximas duas serão short talks, ou seja, serão apresentações com 15 minutos. Depois teremos mais 10 a 15 minutos para as perguntas. Então, a palestra do Dr. Reinaldo é Second Waves in Extreme Events, Why Can This Happen and How Can It Be Predicted? Então, o Dr. Reinaldo ele é técnico em eletrônica e telecomunicações do ITJ em 1982, é graduado em Física e Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1998, possui mestrado e doutorado em Astrofísica e Ciência Espacial pelo INPE, nos anos de 1991 e 1995, respectivamente, com pesquisa de doutorado na University of Maryland, nos Estados Unidos. Realizou pós-doutorado em Física Espacial Computacional na Universidade de Nagoya, em 1997, e desde 2002 é pesquisador titular do LABAC, que é o Laboratório de Computação e Matemática Aplicada do INPE. Atua como docente no curso de pós-graduação em computação aplicada, foi coordenador da CAP nos anos de 2003 a 2004 e de 2012 a 2013, é ex-secretário da SBMAC de 2003 a 2005, é membro do Conselho da Associação Pan-Americana de Ciências Computacionais Interdisciplinares, é vice-chefe do LABAC no INPE, tem experiência nas áreas de ciências e tecnologias espaciais, com ênfase em computação aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: física e estatística de processos não lineares, física computacional para simulação e análise de sinais, Big Data, tecnologias de inteligência artificial e, nos últimos 8 anos, tem se dedicado à física espacial computacional, com foco em ciência de dados e HPC. Colabora em projetos com parcerias institucionais no Brasil e no exterior, com destaque para computação aplicada, aprendizagem de máquina e neurocomputação com PyCUDA e R. E a física espacial e a física ambiental. E é membro do comitê assessor para avaliação do programa PIPE da FAPESP. Então, professor, passo agora a palavra para você e fique à vontade. Adriano, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha... Positivo e operante aí, tudo ok? Tudo certo, professor. Sim, professor. Bom, o senhor tem 15 minutos aproximadamente. Pode passar um pouquinho se quiser. Ok, obrigado. Bom, como é um short talk, vamos então acelerar um pouco, mas eu não posso deixar de agradecer aí o empenho de vocês, o empenho do Rafael, dos nossos pós-graduandos, para fazer acontecer aí o WorkUp em tempos de pandemia. E com certeza será um sucesso. Bom, eu escolhi o tema de hoje, Second Waves in Extreme Events, Why Can This Happen? How Can It Be Predicted? Bom, esse tema é um tema difícil para falar em 15 minutos, então eu vou ser um pouco assim, bem objetivo e direto ao ponto. Não vou nem colocar outline aqui para não dificultar as coisas. Bom, o conceito de eventos extremos eu vou passar bem rápido. Eu estou me referindo aqui a eventos extremos, principalmente no modelo definido por Didier Sornetti, que é um artigo seminal que está publicado nesse livro aí, Extreme Events in Nature and Society. A definição de eventos extremos que ele propõe é muito interessante, porque ele divide em dois grupos: os eventos extremos chamados endógenos e os eventos extremos chamados exógenos, aqueles onde existe um kernel de memória que vai dar origem a um power spectrum específico para cada um dos tipos de eventos extremos. No caso da endogenia, esse kernel de memória faz com que
a subida até o evento extremo ela seja lenta, e no caso da exogenia é uma subida abrupta. Então, ele detecta aí nos modelos duas propriedades muito interessantes de caráter universal, que é a endogenia e a exogenia. A medida da energia em escalas de tempo ao longo da evolução de cada um desses sinais, né, ela vai se comportar de uma maneira, uma subida mais lenta para a endogenia e uma subida mais rápida para a exogenia. Bom, a física que está por trás desse modelo do Didier Sornet é uma física fora do equilíbrio, né? O teorema da flutuação-dissipação ele não se cumpre nesse tipo de processo, então os processos físicos são fora do equilíbrio. E as PDFs, né, a distribuição de probabilidades das flutuações desses eventos, elas são não gaussianas e tipicamente caracterizadas nesse espaço chamado de Coulomb-Frey, onde você simplesmente identifica aqui o valor da kurtose com o valor do quadrado da simetria, e existe aqui, então, uma família chamada Generalized Extreme Values, né, que não segue, digamos assim, o teorema do limite central. E essas, geralmente, elas são modeladas por esse tipo de estatística. E é importante mostrar que existem alguns modelos, o P-Model, por exemplo, que foi um assunto abordado na tese de doutorado da Daniel Axe e Jorge. Ele mostra que quando você você tira o evento extremo da série temporal, o Power Spectrum ele tem valores característicos ali de fenômenos de turbulência fraca e plenamente, podendo ser até turbulência plenamente desenvolvida. E quando você considera os eventos extremos, esse espectro fica, então, com caráter de universalidade bem anômalo e próximo de 0-4 e menos 0,8 aí para a endogenia e exogenia, respectivamente. Bom, esse é o que eu queria falar sobre eventos extremos. Então, não vou mais entrar em detalhe aqui. O importante é destacar que nós estamos interessados nos eventos extremos endógenos, porque esses eventos endógenos são aqueles que podem dar origem a uma segunda onda, né, dentro de um processo de variação no tempo e no espaço. Então, nós estamos interessados em ondas, é isso que eu quero abordar com vocês, né? Todo mundo conhece, todo mundo já assistiu algum filme, algum documentário sobre os tsunamis. Então, tsunamis são eventos canônicos aqui para ajudar a entender o que a gente chama de segunda onda. Para quem não acredita em segunda onda e quer ver uma comendo pipoca, assiste lá o filme Impossible, né? Esse filme ele retrata aí um tsunami que atinge um hotel que tem uma família, essa família consegue sobreviver, mas a cena do tsunami atingindo o hotel é muito interessante porque é uma cena bem forte, mas é interessante porque ele mostra então essa segunda onda vindo, e a gente vai discutir um pouquinho essa segunda onda no contexto da Covid-19. Então, tudo que eu vou falar aqui está voltado mais para a Covid-19, que é o assunto que nos motiva sempre a brincar um pouco. Aí nós que somos físicos, eu estou falando como físico computacional, então nós estamos sempre buscando aplicar, solucionar para ganhar motivação durante esse tempo de pandemia. E tudo que eu vou falar aqui tem a ver, então, com essa tentativa de entender o que seria uma segunda onda, que serve tanto para um evento extremo como o tsunami, e que pode ser adaptado também no contexto de ondas chamadas solitons, né, para o caso da Covid-19. E o que a gente pode fazer com isso nesse cenário? Bom, eu começo apresentando, então, o cenário da gripe espanhola como motivador. No cenário da gripe espanhola, nós podemos ver aqui a curva da evolução da pandemia no cenário global, onde nós colocamos aqui no eixo Y, né, o número total de letalidade por cada 1.000 habitantes.
E todos nós já sabemos que houve, então, a primeira pequena onda, depois uma segunda, que foi a onda maior, e ainda uma terceira onda, nesse caso da gripe espanhola. Bom, o que se pode identificar aqui é que teve um comprimento de onda da ordem de 5 meses e meio, comprimento de onda médio, né, que é basicamente a média entre a distância entre os picos aqui, um delta T médio da duração total do evento de 3 meses e meio, desculpa, delta T aqui é a duração de cada um dessas ondas aqui, né, a parte interna da onda, que é uma medida difícil de interpretar, então a gente sempre começa aqui pelo mínimo e máximo atingido, e a média da amplitude foi da ordem de 13,7 ou 14 mortos por cada 1.000 pessoas. Tá? Então, essas são as características dessas chamadas primeira, segunda e terceira onda para o evento em escala global. O que é interessante notar é que na escala local, estamos pegando aqui o caso de Belfast e Dublin, nós temos as 3 ondas caracterizadas, mas nós podemos perceber que a terceira onda, em uma dessas cidades, em Dublin, né, ela tem aqui uma amplitude próxima da segunda. Então, essa é uma característica interessante e dá aqui um caráter de fase para isso, né? Quer dizer, a amplitude, quando a amplitude se mantém assim, nós podemos explorar melhor uma característica importante, caso isso seja realmente uma onda, né? E a gente vai entender por quê, que é não só a amplitude, mas também no domínio das fases. Pois bem, vamos olhar a Covid agora. Aqui tem a média a cada 2 semanas do número de letalidade, né? Então, nós vemos, isso aqui é para o global, quando você usa aqui o World in Data, pegando para o mundo todo. Então, nós temos essa curva da pandemia bem diferente, né? Assim, nessa escala de tempo, daquela que identificamos na escala global para a gripe espanhola. Então, essa já traz uma novidade aqui, a gente não tem uma queda tão abrupta, né? E parece haver aqui uma tendência para o segundo pico, a gente não sabe aonde vai chegar. E o mais interessante é que um exemplo local, um exemplo bem atual, né? Aqui vai até o dia 1º de julho, eu não consegui os dados mais atuais aqui, é para Vitória, que é um estado da Austrália, onde nós identificamos aqui uma primeira, uma segunda menor, que já foi, e aqui a subida para uma possível terceira onda. Então, é um caso muito interessante que nos remota aqui a comparar, em primeiro lugar, né, os 2 fenômenos e a fazer, então, a discussão do qual é o significado, tentando entender a causa, de uma segunda, uma terceira onda no contexto das pandemias, né? Então, podemos, assim, inferir que o que está oscilando aí é a infecção. A infecção oscila, né, e ela atinge máximos e mínimos aqui, de acordo com a sua evolução, muito complexa, porque depende de uma série de variáveis de cunho completamente estocástico, aí, ou quase estocástico, na maioria das vezes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, no meu seminário eu falei um pouco mais disso, no seminário da Senacap, não vou ter tempo de entrar aqui, mas o que é interessante discutir é que a segunda onda, vendo no nível de infecção, a pandemia começa essa pandemia especificamente, ela começou na classe alta, né, através dos aeroportos, as viagens internacionais, ela chega, vai contaminando ali aproximadamente, aí ela vai descendo, né, o nível vai aumentando o número de infecção nas classes mais baixas, passando pelas classes médias, média-baixa, chegando nas classes mais baixas, na periferia, nas comunidades. Isso vale principalmente para países do tipo Brasil, com alta diversidade em distribuição de renda, um número enorme de favelas, de comunidades mais pobres. Isso vale também para a África, de uma maneira geral. Então, essa onda vai. E no tempo, essa defasagem, quando nós achamos que ela já está, digamos, diminuindo, né, observando os nichos, né, os epicentros, por exemplo, epicentro é São Paulo. São Paulo, no caso do Brasil, tem
essa altíssima diversidade de classes, né? Então, quando ela parece que está diminuindo já na classe alta, ela está começando a aumentar lá na classe mais baixa. O que acontece? O número de infecção vai flutuar positivamente porque essas pessoas vão começar a voltar a frequentar, a interagir com as outras classes devido às necessidades, principalmente de trabalho. Uma empregada doméstica volta a frequentar a casa do patrão e essa infecção vai voltando. Volta, atinge a classe mais alta, a classe mais alta ainda não teve o tempo de fase de saber que está infectada, começa a viajar de novo, parece que está tudo voltando ao normal, então nós temos lá mais um pico aqui, né? Então, obviamente, tudo isso, pessoal, se deve basicamente ao que está modulando isso aí, é exatamente como se dá as aglomerações, os contatos e o nível de supressão que é dado pelo isolamento. Né, até que ponto se leva ou não a sério o isolamento numa dada escala de tempo. É isso, basicamente. Bom, se a gente olhar aqui o caso hoje, né, essa curva eu tirei ontem, né, setembro 7 aqui, então nós vemos aqui que alguns países já entraram na segunda onda, né, a China é um caso bem patente, aqui a Austrália também, o Japão também, né? E vejamos que a Austrália, na escala global, né? A escala local, a gente vê que tem ali uma terceira onda que parece surgir localmente no estado de Vitória. A Espanha está atingindo aqui o seu pico, aparentemente, da segunda onda. Né? A África também está entrando aqui, depois eu colocando na escala log, dá para ver bem que a África parece que está saindo da sua primeira onda. E o Brasil e a Índia são casos aqui difíceis para fazer qualquer previsão que seja baseado nesse fenômeno ondulatório. Se a gente tiver uma equação de onda para tentar prever alguma coisa, é difícil porque nós ainda não atingimos aqui, nós não sabemos ainda digamos assim, o valor aqui desse ΔT aqui, por exemplo, né? Não podemos especificar o ΔT do pico maior para alimentar algum tipo de modelo que eu vou apresentar a seguir. Bom, quando a gente coloca Brasil e África, nessa escala também de semana, a cada 2 semanas, a cada 15 dias aí, nós vemos aqui que a África realmente já está baixando aqui, por incrível que pareça, porque o Brasil começou antes. Esse é outro problema interessante. É claro que eu tô colocando a África como um todo aqui, comparando um continente com um país, mas o Brasil se parece bastante com um continente, no caso de comparação com a África, então por isso que eu me dou o direito de fazer isso. E aqui ele atinge esse pico, mas ainda não temos aqui a queda dessa chamada primeira onda. Então, são as primeiras ondas aí, a gente pode chamar isso. Mas o que é onda, afinal, né? É isso que eu quero discutir com vocês aqui, o que é a onda, para a gente poder identificar a primeira, a segunda e tentar apresentar um modelinho bem simples e objetivo, um toy model, na verdade, mas que possa fazer algum tipo de previsão baseado nele. Não para o Brasil, claro, mas para a África, sim. Bom, então, onda, vamos revisitar aqui os conceitos de segundo grau e migrar para conceitos mais avançados de graduação e pós-graduação relacionados à onda. Peço perdão aqui que essa está em português, quebrando um pouco, as outras estavam em inglês. Bom, onda, então, é um meio de transferência de energia através de oscilações ou vibrações. Né? Todo mundo já estudou isso. Ela é um fenômeno de transporte, ela pode transportar energia, matéria ou informação também. A matéria aqui a gente chama de ondas mecânicas, né, na física, e nós temos 2 tipos típicos, ou seja, qualquer tipo de vibração que caracterize uma onda, ela pode ser projetada em 2 componentes, uma componente transversal e uma longitudinal. Muitas vezes ela é puramente transversal, muitas vezes ela é puramente longitudinal, e essas ondas vocês já conhecem, aí elas são responsáveis pelo transporte de energia. Então, nós temos ali a típica, um movimento aqui da fonte, né, dessa oscilação transversal, e o outro longitudinal, já conhecido por vocês. Bom, essas ondas elas podem ser modeladas na matemática pelo D'Alembertiano. Né? O D'Alembertiano, a equação de D'Alembert, é a equação de onda, onde nós temos a derivada segunda no tempo, com a derivada segunda no espaço. Né? Esse aqui é um termo difusivo, e a velocidade da onda aqui, ela tem solução desse tipo,
Então, essa é uma típica solução da onda, onde C é a velocidade da onda, velocidade angular vezes a comprimento de onda, ou seja, o 2πf, ou então 2π dividido pelo período, que é o inverso da frequência, e o número de onda, que pode ser definido como o inverso do comprimento de onda. Então, a gente pode escrever a solução da onda também dessa forma aqui, e com isso modelar aí essas ondas transversais, né, identificando o comprimento de onda como uma das propriedades fundamentais. Mesma coisa acontece nas ondas longitudinais, onde nós identificamos aqui o comprimento de onda. E a primeira, e a segunda e a terceira onda, né, nós identificamos através de frequência a velocidade da onda e a amplitude, obviamente considerando a observação dessas primeiras e segundas ondas nas baixas frequências. Quando nós temos baixa frequência, alta inércia na mecânica do fluido ou do que quer que seja aí que está transmitido a onda, né, nós identificamos, então, essa primeira e a segunda onda com facilidade. Então, lá vem a primeira onda, né? E depois, dada essa instabilidade, vem a segunda onda e assim vai. Uma propriedade muito importante que vai permear os modelos é que nós podemos calcular a potência dessas ondas, né? E essa potência é proporcional aí ao quadrado da velocidade angular, o produto do quadrado da velocidade pelo produto do quadrado da amplitude para uma dada frequência. Bom, nós conhecemos vários modelos da física. A equação de Burgers é uma equação que modela as ondas através da competição entre a advecção e a difusão. Então, isso cria a convecção. Isso é muito usado aí na CAP, principalmente. Tem algumas teses e dissertações que solucionam a equação de Burgers. E essa equação é capaz de criar, explicar essa forma da onda, né? Isso é um tipo de análise de onda além do lambertiano, que mais para as oscilações. Quando nós temos fenômenos como o tsunami, que é causado por movimentos de placas tectônicas, por exemplo, ou então a queda de um meteoro no oceano, alguma coisa desse tipo, nós precisamos de um outro tipo de abordagem, que é chamada equações das águas rasas, ou shallow water equations. E esse modelo leva em consideração a topografia do fundo, essas distâncias médias aqui do fundo e a distância média da onda. Isso tudo entra na equação, eu não vou entrar em detalhe aqui, isso aqui é só um exemplo, mas isso explica e faz com que a gente consiga modelar aqui a onda, por exemplo, de um tsunami, né? Você tem a primeira, essa onda se afasta e depois vem uma segunda. Isso é geralmente o que acontece, isso pode ser encontrado aí nos modelos, né? Aqui uma versão 1D, né, de saída de algoritmo, onde a gente vê a onda se propagando até entrar no shallow water aqui, onde ela vai sofrer, então, um aumento, né, e uma assimetria, né, que unindo os dois fenômenos aqui, a gente consegue fazer esse tipo de modelagem. Agora, nós sabemos que esses fenômenos, em geral, criam uma segunda onda, né? Nós temos lá a segunda e terceiras ondas com diferentes causas, né? E então as simulações podem ficar mais complexas aí. Uma outra maneira de entender as ondas, de modelar as ondas, né, na física, é através da equação de KdV, Korteweg-de Vries, que é uma equação de diferencial parcial, que é escrita como ordinária na terceira ordem, uma equação de terceira ordem, né? E essa equação, então, ela cria aqui ondas mais complexas, da onde pode ser extraído o fenômeno mais fasorial ligados aos solitons, né? As torções dessas ondas e etc. Então, é uma outra maneira de modelar ondas também. Então, nós vimos aqui 4 maneiras, né? O D'Alembertiano, que é a equação da oscilação lá das ondas, que causa as ondas, a equação de Burgers, as equações que incluem, inclusive, essas equações aqui, e a KdV, que é uma típica para o sólido. Bom, até aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar dessas coisas, né? A equação de Burgers, a equação de ondas, a KdV, são modelos tipicamente abordados aí nas nossas dissertações e teses. Mas existe mais uma maneira, que talvez vocês não conheçam, que é a equação de Sine-Gordon. Essa equação foi introduzida em 1939
pelo Yakov Frenkel, um físico russo, ela é baseada na equação de Clay-Gordon, que é a equação que descreve os pacotes, ou seja, as ondas, propagação de ondas na mecânica quântica. E ela tem essa cara aqui. A diferença dela para as outras, ela é uma equação que nós retomamos aqui a descrição da Lambertiano, né? A equação de Clay-Gordon é uma equação relativística da equação de Schrödinger, mas a de Sine-Gordon ela pode ser aplicada nos fenômenos macroscópicos, tendo explicitamente aqui o surgimento de ondas solitons, né? A partir das fases. Então, a solução dela pode ser parametrizada em velocidades. Pois não? O horário, por favor. Tá. E aqui, essa equação de sólido, então, ela vai dar essa solução. Ela pode ser com um kink positivo, um anti-kink negativo. E elas são as equações que eu diria que nós podemos brincar e se aproximar para tentar entender aí o fenômeno da Covid. Então, são as ondas dispersivas de solitons. Ela tem uma lagrangiana que pode permitir o cálculo variacional também. E aqui nós apresentamos um modelo do qual você pode, a partir dele, calcular o tempo em que vai ocorrer esse segundo sóliton, né? Então, o algoritmo ele entra com amplitude, ele entra com o delta T1 da primeira onda, com o tempo onde ocorreu a primeira onda e calcula, então, o tempo dessa segunda onda aqui. Podemos fazer isso também para uma terceira onda, né? A única restrição é que essas amplitudes sejam próximas o tamanho uma da outra, o que restringe bastante a aplicação, mas permite nós calcularmos, aí fazemos uma brincadeira por causa da Covid. Então, primeira onda veio, acabou não, vem a segunda onda. Primeira onda veio, acabou não, vem a segunda onda. Então, é assim que se funciona esse modelo de sólido. Bom, nós fizemos essa brincadeira para o caso da Austrália, né? Então, com isso, o tá em vermelho aqui é essa barra de erro, porque a gente precisa variar isso aqui, não é muito bem definido como calcular isso, além disso os picos são diferentes, mas a gente consegue prever aqui um tempo 2 usando essa equação, né? De 5 meses e meio, de 4 meses e meio mais 1,5 e para a terceira onda aqui, 5,5 mais 1,8. Então, isso aqui dá uma predição para a terceira onda na Austrália, lá pelo dia 25 de dezembro a 20 de março de 2021. Vamos ver se esse modelinho simples funciona. Arriscamos fazer isso para a África, que já tem um pico definido. Então, fazendo isso para a África, usando essa equação, nós temos lá a segunda onda na África acontecendo entre o dia 15 de fevereiro e 15 de maio. Isso aí está sendo gravado, depois a gente verifica, 2021. E, obviamente, a gente não consegue fazer isso para o Brasil ainda, porque o Brasil não fechou a sua primeira onda, né? Nem para o número de casos, nem no número de letalidade, que está relacionado com o número de... Podemos fazer isso também com o valor da letalidade. Bom, então eu termino por aqui. Quero agradecer aí a oportunidade de falar esse assunto que é bem interessante para vocês. E nós estamos numa fase agora que a melhor maneira de evitar é evitar aglomerações. Então, reforço aqui, passo aqui alguns dados atualizados e agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar um seminário aí para os alunos e professores da CAP e os convidados. Obrigado, Rafael. Estou à disposição para as perguntas. Ok, professor. Muito obrigado. Bom, a gente ficou com um tempo um pouco apertado agora, né? Então, só vamos poder fazer uma pergunta aqui. Tem a pergunta aqui do Marco Antônio de Uchoa Sintra. Ele pergunta o seguinte: atualmente, quais as técnicas mais utilizadas que você tem utilizado para trabalhar com análise de dados relacionados a eventos extremos? Marco, obrigado por essa pergunta. Eu vou responder bem rapidamente. Eu só esqueci de enfatizar aqui, pessoal, que todas as figuras que eu usei aqui, os créditos, a maioria delas, o que não é do nosso grupo, foi pego aqui nessas duas fontes, tá? Nós temos usado o Deep Learning também para fazer essas previsões. O Luiz está trabalhando nisso, junto com o Marco. Então, nós temos dado mais ênfase até a aplicação de Deep Learning na previsão dessas ondas. Mas aqui eu resolvi apresentar esse trabalho que está começando e que parece ser bastante promissor, é mais simples, tem uma base física bem interessante
e que é o uso das equações de Sine-Gordon. Ok, professor, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta importante, tem um e-mail aqui, o contato do professor Reinaldo. Vocês podem entrar em contato com ele depois, que é reinaldo.rosa@imp.br. Professor, muito obrigado pela... Eu que agradeço. Um abraço e bom evento para todos. Ok.